Como Deus criou o homem? A resposta do breve catecismo da pergunta de número 10 diz assim: Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Hoje, então, nós veremos a imagem de Deus no homem. Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. O que nos distingue dos animais? O que dá valor e dignidade ao homem? E aqui, lembre-se, quando eu falo assim, eu estou falando de humanidade, homens e mulheres. O que dá valor e dignidade? É interessante, há muitos institutos de raiz evolucionistas que vão dizer o seguinte: devemos cuidar das crianças, porque elas serão o progresso da nossa evolução. Olha, é o que dizem. Entretanto, se assim for, ou seja, eu só dou valor na humanidade por aquilo que ela vai se tornar, por que há asilos em nossa sociedade, por exemplo? Há evolucionistas que vão dizer que realmente asilo é uma perda de tempo. A gente tem que ver o progresso do mais forte, a evolução da espécie humana. Outros vão entrar em contradição consigo mesmo por conta da moralidade que há ainda, resquícios dessa imagem que eu já explico, e vão dizer, não sei porquê, mas precisamos disso. Ao menos para ensinar a futura geração a evolução, a empatia com os seres da própria espécie, a fim de não nos destruirmos. É interessante que a ideia de empatia nada mais é do que amor ao próximo, tá? Evolucionistas, para dizer que o homem tem dignidade, eles roubam conceitos da religião judaico-cristã, da palavra de Deus, tá? Porque senão, foi que eu ouvi certa vez, um crente discutindo com um evolucionista numa sala de aula. E o crente pegou uma caneta em determinado momento, segurou na sua mão e falou: o que me impede de furar o seu olho nesse exato momento? Há uma moralidade? Há certo e errado? Se somos todos animais num progresso e o mais forte permanece, o que impede? É claro que ele não fez isso, tá? Mas eu quero que você entenda isso. Questões morais, questões de dignidade, direitos humanos. As pessoas que menos creem em Deus, por vezes, são as mais defensoras de direitos humanos, ainda mais para pessoas que cometem crimes e assim por diante. Mas de onde que surge essa ideia de que o homem tem direito? Todos nós estamos numa selva de pedra e somos todos animais. No frigir dos ovos, as falsas filosofias ou as falsas religiões como o evolucionismo não têm respostas, tá? Não se enganem, essas falsas religiões, elas colocam o nome para enganá-los. Você já conhece ciência. Mas evolução, a ideia de sopa cósmica da qual foram criados todos os astros e seres como o ser humano, todas essas coisas não passam de conjecturas infundadas. Por isso o nome se dá teoria. Tá? Essas coisas não foram uma hipótese que foi testada ao longo dos anos e assim comprovada. Não, são teorias que visam solapar a verdade de Deus. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos uma resposta. Ou melhor, a resposta, a única, que dá sentido à frase: o homem ou a humanidade tem a sua dignidade. E a ideia da dignidade é porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós todos fôssemos animais, não seria escandaloso você chegar
está andando e vê uma barraca de churrasco e fala, é do que essa carne? É de ser humano. Você já pensou? Você se escandalizaria? Por quê? Porque o homem é digno. E por que você não se escandaliza como quando é um animal? Porque é uma criatura que foi colocada para nos servir. Não ao contrário. Na nossa época, baleias têm mais valor do que seres humanos. Eu assisti a um vídeo, um experimento social, que ficou famoso, várias pessoas fizeram, tá? Não foi apenas uma. Onde a pessoa chegava com uma prancheta e dizia o seguinte: contra a venda e o consumo de ovos silvestres, ovos de papagaio, sei lá, não lembro a ave, tá? Nem sei se papagaio dá ovo, bota ovo. Mas a ideia é exatamente essa. Assine aqui contra a venda de ovos silvestres. E a pessoa ia lá e assinava. Aí a pessoa brigava, e era engraçado, porque a pessoa que assinava falava, parabéns, as aves não merecem passar por isso, é lindo o que vocês estão fazendo, é digno de honra. A pessoa recebia vários elogios, até que o entrevistador falava o seguinte, ok, já que você é a favor da vida, assine a folha de baixo contra o aborto. E a pessoa fala, opa, eu sou a favor do aborto. Mas você não é a favor da vida? Não, mas tem que ver que no momento que está ali é um amontoado de células apenas, não é necessariamente uma vida. Mas para animais não há esse debate. Entendeu? O ponto é que a idolatria inverte o valor das coisas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o ser humano é a única criatura que Deus imprime a sua imagem. Muito disso se deu pela proximidade que Deus fez o homem. Se você ler Gênesis 1, Deus ele fala alguma coisa e as coisas passam a existir. No homem não. Deus forma o homem. A ideia é que Deus amassou o barro. Ele estava próximo, ele soprou nas narinas do homem. E este passou a ser alma vivente. E o que seria essa imagem? A imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança são sinônimos, não faça divisão. A imagem é uma coisa e semelhança é outra. A Igreja Católica dizia que imagem é o nosso aspecto racional e volitivo, ou seja, eu penso e tenho vontade. Semelhança é a minha capacidade de ser reto diante de Deus. Não necessariamente, tá? Imagem e semelhança são sinônimos que mostram tudo aquilo que Deus comunicou a nós, que pertence a Ele. A fala. Você não vai encontrar um animal falando, acho muito difícil, né? Você não vai encontrar um animal tendo moralidade. Quando eu falo um pouco de moralidade, eu conto a história de um cachorro da minha avó, chamado Bob. Bob teve seus filhotes e os filhotes cresceram junto com ele, né? E um dia nós chegamos ao quintal e Bob estava cruzando com um dos seus filhotes, tá? E ele ficou assustado com a nossa chegada, mas não parou não. A gente teve que jogar água nele. Mas qual que é a ideia? Ele não achava que estava fazendo algo errado, certo? E não é necessariamente errado mesmo. Porque animais não têm moral. Eles não têm discernimento de certo e errado. Deus dotou isso aos homens. Isso faz parte da imagem e semelhança. A ideia de sermos seres relacionais, temos família, isso espelha aspectos da Trindade, por exemplo. Tá? Nós somos apegados aos nossos familiares. Isso espelha aspectos da Trindade. Há espécies de animais que deu a idade correta, ele é largado e tem que caçar e se virar. E você não vai ver uma leoa falando para um leãozinho, oxe, por que você não vem me visitar? Entende? Porque não há esse aspecto, esse vínculo familiar que nós temos. Tá? De amizade, de companheirismo, não há. Tá? Isso é aspecto da imagem e semelhança de Deus. Há um professor que eu tive que ele falou o seguinte, Daniel, para simplificar a coisa, tudo que há de bom em nós vem de Deus. E tudo que há de mal vem do pecado. Porque após o pecado, essa imagem e semelhança foi arranhada. Tá? Foi arranhada.
Deixemos mais claro. Pense o seguinte, imagem como estrutura. Eu tenho possibilidade de pensar, de sentir, de ter vontade e de ter relacionamento. E entre outras coisas. Pense em categorias. Antes da queda, essas categorias elas eram voltadas para a glória de Deus e benefício do meu próximo. Depois da queda, essa estrutura permanece. O ser humano continua pensando, tendo vontade, sentindo e tendo relacionamento. Todavia, a direção foi mudada. Toda essa estrutura apontava para Deus. Após a queda, essa estrutura foi usada contra Deus, em rebelião a Deus, para a própria glória do homem e da criatura. Se você vê lá em Romanos capítulo 1, eles adorando a criatura ao invés do Criador. É essa a ideia. Eu usei a minha capacidade de adorar para adorar a mim mesmo ou a criação. Tá? Portanto, se eu perguntasse para você, Hitler tinha imagem e semelhança de Deus? Tinha, embora danificada. Ele usou o seu pensamento, suas emoções, sua vontade, seu relacionamento, capacidade de se relacionar para o mal. Tá? Como essa imagem danificada é restaurada? Quando nos achegamos a Cristo Jesus. Ela é restaurada. É como se fosse uma folha. A folha em branco, pense numa folha não no sentido apenas de pureza, mas de perfeição. Está ali. Depois do pecado foi amassada. Em Cristo ela desamassa. Né? Ainda há ranhuras. Quando que essas ranhuras vão ser extirpadas? Quando formos glorificados. É a quarta fase. Quando Cristo voltar e nós ressuscitarmos, a imagem de Deus em nós será perfeita novamente. Então vamos resumir? Imagem criada antes da queda. Perfeita. A estrutura para a glória de Deus. Imagem danificada, todos os seres humanos pós a queda. Permanece a estrutura, todavia, contra Deus e para a própria glória do homem. Imagem restaurada, quando eu me achego a Cristo, quando Cristo me salva mediante o agir do Espírito Santo. Essa imagem ela começa a passar por um processo de restauração. Nós experimentamos uma vida nova, uma transformação. Somos santificados e andamos em novidade de vida. Todavia, ainda há falha em nós, porque estamos no processo de restauração. E o quarto e último processo, o último estágio, melhor dizendo, é a imagem glorificada. Quando Cristo voltar e restaurar os nossos corpos, aí então seremos perfeitos como Ele o é. É importante dizermos isso, só teremos a imagem de Deus glorificada quando Cristo voltar, não quando morrermos. Por quê? Porque Deus criou o homem com um corpo. Quando nós morremos, o nosso corpo fica na terra e a nossa alma vai para Deus que o deu. Isso não é o estado de perfeição. Porque Deus criou alma e corpo juntos. A separação é por conta da morte. Não era para ser assim. Quando Cristo voltar, alma e corpo se reencontrarão e a imagem de Deus será plenamente restaurada no homem. Que Deus nos ajude a usarmos as nossas faculdades dadas por Deus para o louvor da sua glória e benefício do próximo. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se se você não é inscrito e deixe um comentário, terei todo o prazer de ler. Que Deus te abençoe e até a próxima.